Yeah, I understand. O nosso mundo verdadeiro é muito maior do que o mundo que nós consideramos, né, que é o mundo material. O mundo é principalmente transcendental. Então nós vivemos numa dimensão incrível. Quer dizer, nós vivemos na mesma dimensão que o Criador vive. E a consciência dessa dimensão é fundamental para a pessoa ser feliz e não ter doença e não ter miséria. E foi incrível ver aquele motor girar na nossa frente, consumindo quase nada. Você precisa se desvencilhar, né, desses preconceitos, desses dogmas, para poder entender os princípios que levaram ao desenvolvimento desse motor. O sonho da humanidade, já de milênios, é ter o chamado moto perpétuo, né, um motor que funciona sozinho. Se a pessoa entra em contato, se ela se permite diminuir a censura e se abrir para esse mundo, para esse universo transcendental, através do interior. Eu senti muita confiança no trabalho dele, na pessoa dele, e em especial uma palestra que ele deu nessa ocasião chamada O Reino do Homem. Como ele fez uma formação de filosofia e de metafísica, e estudou cosmologia, e estudou metafísica, né, o estudo do ser. Então, nesse estudo que ele fez antigamente, agora atualizado com os conhecimentos científicos, então tudo levou ao estudo das energias. Como o Dr. Kepler escreveu esse livro, A Nova Física, desinvertendo vários conceitos que dificultavam assim, o entendimento da utilização dessa energia que existe, né? Então, com isso, eu e o César começamos a estudar um meio de captar essa energia. É que existe, na verdade, uma substância, uma energia primordial que produz tanto a matéria quanto a energia sensível que a gente está acostumado, como a energia eletromagnética e as outras formas de energia. Trilogia analítica. Kepler deu esse nome, porque trilogia significa a unificação dos campos da teologia, da filosofia e da ciência. E analítica, porque é um método científico de análise dos clientes, como uma psicanálise. É um método para entender o ser humano através de uma visão unificada da teologia, da filosofia e da ciência. Normalmente a gente estuda a ciência do exterior, então a gente como se procurasse ver a realidade de fora, né? Através desse estudo a gente consegue ver a realidade do centro e aí você consegue entender todos os campos do conhecimento de uma forma unificada. O universo já é uma maneira de é o trabalho de uma vida, de uma vida. Bom, eu sou de formação, sou engenheiro de Minas, né? Eu me formei na Politécnica de São Paulo em 1984 e sempre guardei um interesse muito grande do lado da ciência exata. Eu guardei um interesse muito grande por questões metafísicas, a chamada paranormalidade.
a espiritualidade. E isso você não encontra, por exemplo, numa faculdade de engenharia ou numa faculdade qualquer de ciências exatas. Então eu sempre fui interessado em física, né? Então eu comecei assim nas horas vagas, porque eu e o César começamos a estudar um meio de captar essa energia. Nós juntamos os esforços e estudando vários modelos e principalmente com essa ideia desinvertida do entendimento da física, a gente foi chegando nesse modelo de motor que realmente está mais que comprovado que é muito melhor do que os atuais. Quando você pensa em extrair energia, quais são os elementos de onde você pensa em extrair essa energia? Você pensa em gás, que é matéria. É gás, mas é matéria. Você pensa em gasolina, que é líquido, é matéria. Você pensa em carvão, que é sólido, é matéria. Você pensa em urânio, que é sólido, é matéria. Mas tudo é matéria. A origem é material. Nós estamos esgotando as nossas reservas naturais em virtude de um pensamento invertido. O problema do motor tradicional é que ele mantém sempre a energia num sentido, ele está sempre magnetizando naquele sentido, de um lado e depois do outro, mas assim sem descanso, assim para as bobinas, porque a bobina tem essa característica de quando você desliga ela, ela dá um pico de energia. E esses motores procuram evitar isso, eles eliminam isso até. A ciência atualmente, por causa dessa metafísica errada que ela seguiu, né, ela reduziu muito o seu entendimento, né, porque os dados da metafísica, a metafísica não vem da ciência, como muita gente pensa. Se você não tiver essa base filosófica e metafísica transcendental, você está criando uma ciência dos particulares e não uma ciência dos universais. Então você explica pequenas coisinhas, pequenos detalhes, mas você não tem uma explicação, uma visão do todo. Kepp vê a morte como um tipo de um acidente, uma falha, uma atitude que o ser humano desenvolveu e que impregnou toda a sociedade. A inversão foi a principal descoberta que Norberto Kepp fez em toda a pesquisa científica dele. Se eu construo um castelo, ou seja, a física, em cima de uma metafísica invertida, a física está invertida também. O que é uma inversão? É quando você percebe as coisas ao contrário, certo? Então a gente percebe as coisas pelos sentidos, mas o nosso cérebro, da mesma forma que o nosso olho, tem que fazer a correção. Se a gente fica muito ligado aos sentidos, a gente fica nesse mundo invertido. A gente percebe as coisas de uma maneira ao contrário. Um modelo de ser humano integral, saudável, eficiente, ele é o ser humano que conscientizou a sua inversão, se desinverte e para de dar o contra, de dizer não à energia essencial, que é boa, bela e verdadeira. Para a gente ter ressonância, é preciso sempre ter energia nos dois sentidos, né? Então, tem sempre energia que vai num sentido e a que volta. Geralmente, os motores normais, eles procuram usar essa energia só num sentido, forçando com que a eletricidade faça campos magnéticos mantendo um sentido. E não espera, assim, a bobina do motor recuperar a energia no outro sentido.
Enquanto que no Cap Motor nós procuramos utilizar essa energia sempre nos dois sentidos, buscando a ressonância entre a bobina e o ímã. Você entra assim com 12 volts, esse pulso retorna com 200 volts, por exemplo. E a gente pode captar ele e armazenar e aplicar de volta no próprio motor. Com isso a gente vai aumentando a eficiência, aumentando, e muitas vezes em batimentos a gente chega a 100%. Cada bobina de um motor, por exemplo, ela tem uma característica exatamente como um ser humano. Quando você fala uma coisa para um ser humano, ele tem uma resposta diferente, um diferente do outro, conforme a vida dele, a forma dele pensar e sentir. A bobina é a mesma coisa. Quando você projeta um motor, então vamos dizer assim, ela chupa da corrente, da rede elétrica ou da bateria, ela vai chupar uma quantidade de energia, e quando você desliga ela, ela vai dar um pico no desligamento. E esse tamanho do pico é proporcional ao tanto de energia que ela chupou. Então a ressonância é atingida assim. Conforme o tanto que ela chupa da rede, da fonte, ela vai receber do espaço uma energia equivalente. Essa energia equivalente de retorno corresponde à segunda componente da corrente elétrica, que é um desconforto para a engenharia tradicional. Porque a engenharia tradicional dos motores tenta cortar esse pico, porque eles consideram isso uma anomalia na rede. Então, eles tentando cortar isso impedem que o motor entre em ressonância. Impedem justamente a segunda componente de energia que vem do espaço, que deixa a bobina fria, que é responsável pela alta eficiência do motor. O motor se move porque você criou uma ressonância com essa energia fundamental. E o movimento é apenas um resultado dessa ressonância. O máximo da captação energética, com mínimo esforço. E isso que dá alta eficiência no nosso motor, muito maior do que os motores tradicionais. Se você considerasse que existem duas forças, você poderia entender o universo mais pela ressonância. Então, as formas que existem são ressonâncias. Por exemplo, os estados de energia do átomo são ressonâncias do átomo. Com isso, por exemplo, no motor, a gente procura justamente utilizar essa complementaridade, quer dizer, através dos pulsos, a gente dá um pulso e a gente espera a resposta do sistema, do motor, Então ele é um ser que responde. Então a gente procura captar essa resposta do motor de uma maneira ressonante, e isso que produz a grande eficiência do motor. A maior parte da energia que sustenta o ser humano e que mantém o ser humano organizado e funcionando, é captada dessa energia fundamental. Então, se você for considerar dessa forma, o ser humano também é um overunit, quer dizer, na verdade, ele utiliza mais energia do que a energia material que ele consome, mas não quer dizer que ele está criando energia. Está dizendo que ele é um transformador. Assim como um ímã, por exemplo. Um ímã, ele não cria energia, ele capta energia do espaço e transforma em energia magnética. Porque se você pensasse que é o ímã que está criando a energia, ele se gastaria. Quer dizer, ele ia se consumindo e desapareceria porque ele está convertendo em energia. Mas não é isso que acontece. Ele é apenas um conversor. Então o ser humano, ele também é um conversor. Ele capta essa energia do espaço e converte em energia eletroquímica, por exemplo, que ele utiliza no seu organismo. E o motor faz a mesma coisa. Nosso motor, vamos supor assim, ele deveria funcionar eternamente. A gente não deveria morrer. Não deveríamos ficar velhos, não deveríamos ter radicais livres, não deveríamos ter doenças, poderíamos ser eternos. Porque todo movimento instintivo é para a vida. O pulsar é a fonte de maior energia, então um motor, uma máquina que convertesse essa energia em movimento deveria pulsar também. Quando a gente energiza uma bobina, a energia magnética vai subindo, até chegar a um patamar. Mas na hora que a gente desliga a bobina, ele dá um pulso que, teoricamente, se tenderia para o infinito, porque a corrente é zero. E esse pulso é justamente uma captação dessa energia no espaço. A parte material do nosso universo, a gente pode dizer que é a ponta do iceberg, quer dizer, a menor parte.
Então, se a gente ficar limitado aos nossos sentidos, a gente vai perceber apenas uma pequena porção do universo. Então, eu posso dizer que a origem dessa energia vem do tudo. Só que com um detalhe, esse tudo não é algo caótico, como a ciência física acredita, que no vácuo existe uma sopa quântica de partículas caóticas. Não, porque o universo ele é organizado, o universo ele é harmônico. Porque nunca o menor faz o maior, sempre o maior faz o menor. Se você observa a ordem no universo, é porque existe um ser maior, organizador, uma mente organizadora, capaz de pôr ordem em todos os elementos, onde quer que você vá no universo. Ele vê a energia como a essência de todos os seres criados, de todo o universo. Então, mas a causa ou a fonte primeira dessa energética seria então esse ser divino que emanaria ou emanando a sua beleza, a sua verdade, a sua bondade, sustentaria todo o universo.